Uma jovem saiu para comprar um presente para o namorado e desapareceu. Uma história com envolvidos que ninguém poderia imaginar. Hoje vamos falar sobre o caso Kelsey Smith. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like, que você deixe um comentário interagindo com esse conteúdo, o que vai fazer com que o YouTube perceba a interação e te mostre os próximos vídeos assim que eles forem postados. Você pode dizer se conhecia a história, um detalhe que eu não comentar e também sugerir novos temas para trazermos ao canal. Verifique a possibilidade de se tornar membro do canal. Existe mais de um nível. No nível perito, seu nome vai aparecer no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao conteúdo. E existe também uma outra ferramenta que se chama Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. Desde já é importante deixar claro que não temos a intenção aqui de sermos sensacionalistas ou de desrespeitar a vítima e os seus familiares, o que nos reserva o direito de omitir detalhes que sejam desnecessários para o entendimento da história. Kelsey Ann Smith nasceu em maio de 1989. Ela era filha do meio entre 5 filhos do casal Greg e Missy Smith. Stephanie e Lindsay eram as 2 irmãs mais velhas, depois a Kelsey e por último Dakota, e tinha também um único menino, o Zack. Ela era descrita como uma jovem de personalidade radiante, sendo muito conhecida por ser extrovertida, gostava de música, tocava clarinete na banda marcial na Shawnee Mission West High School, onde ela estudou o ensino médio. Ela também era apaixonada por dramatização, participando ativamente durante vários anos do teatro da escola, atuando, escrevendo peças. Em 2005, quando ela tinha 16 anos, ela conseguiu um emprego na loja do cinema AMD, como vendedora de pipoca. Mas mesmo não sendo algo que a ajudasse a se tornar uma atriz, ela considerava esse trabalho como dos sonhos. A mãe dela, Missy, era dona de casa que se dedicava a criar os 5 filhos, enquanto o pai, o Greg, era um policial que atuava no departamento de polícia da cidade, onde eles moravam, Overland Park, a segunda cidade mais populosa do estado do Kansas, nos Estados Unidos. A cidade abriga o Park Overland Exchange, o terceiro maior edifício de escritórios do estado, com aproximadamente 224 mil metros quadrados. E embora não seja especificada a quantidade nos sites oficiais, especula-se que ele tenha mais de 600 salas de escritórios que são alugadas para diversos tipos de empresas diferentes. Atualmente, a cidade conta com aproximadamente 197 mil moradores, segundo a última divulgação de dados, que é de 2020. Lá, a família Smith tinha uma vida tranquila e financeiramente estável. Então, quando a Kelsey completou seus 16 anos, ela ganhou de presente um carro. E embora fosse um veículo antigo, da década de 90, ela ficou muito feliz, pois ela tinha um trabalho e agora um carro próprio, o que dava para ela uma sensação de independência. Lembrando que nos Estados Unidos a pessoa pode dirigir a partir dos 16 anos. Quando foi em 24 de maio de 2007, a Kelsey, com 18 anos, se graduou com honras no ensino médio e participou do baile de formatura com seu namorado, John Beersmith. Ela estava muito ansiosa, pois no início de agosto daquele mesmo ano, ela ingressaria na Universidade Kansas State, conhecida como K-State, principalmente porque ela iria estudar junto com a sua irmã, a Lindsay, a qual ela era mais apegada. Quando foi então no sábado 2 de junho de 2007, 10 dias depois da sua formatura, a Kelsey teve um dia comum. Ela foi trabalhar no cinema no período da manhã, como sempre fazia. Quando ela saiu do serviço por volta das 14 horas, o pai dela a levou junto com a irmã Lindsay a um parque de diversões, onde os 3 passaram a tarde se divertindo. Eles voltaram para casa no fim da tarde e as 2 irmãs cochilaram no sofá da sala enquanto o pai estava preparando o jantar. A Kelsey acordou e disse para a irmã que iria até uma loja de conveniência
uma loja da Target, onde ela compraria um presente para o seu namorado, pois naquele dia eles sairiam juntos para comemorar 6 meses de namoro. Kelsey convidou a irmã, a Lindsay, para acompanhá-la, mas ela não quis porque estava com muito sono ainda. Então a Kelsey saiu sozinha por volta das 18h30. Enquanto estava nessa loja, ela chegou a ligar para a mãe, a Missy, que estava voltando de uma viagem, e a Kelsey combinou que dentro de alguns minutos as duas se encontrariam em casa. Porém, as horas se passaram e a Kelsey não voltou para casa. A princípio, a sua família não se preocupou muito, pois pode ser que ela tivesse saído daquela loja e ido até a casa do namorado. Os pais chegaram a ligar para ela, mas ela não atendia às chamadas. Às 8 da noite, quando o namorado apareceu na porta da casa da família para buscá-la, aí sim eles ficaram alarmados, pois isso significava que a Kelsey não estava com ele esse tempo todo. A família então ligou para os amigos dela para saber se ela estava com alguém em algum lugar, mas ninguém a havia visto. Ao mesmo tempo que todos ligavam para o celular dela, que embora completasse a chamada, ela não atendia, o que foi também um outro sinal de alerta. A distância entre a casa da família e essa loja Target era de apenas 8 minutos, e por isso eles sabiam que das 18h30 até as 20 horas era um período muito longo para ela estar fora de casa sem ninguém tê-la visto. Ainda naquela mesma noite, às 22 horas, o namorado e a Lindsay, a irmã dela, foram até essa loja para poder ver se encontravam algo lá que desse um indício de onde ela poderia estar. Quando eles chegaram lá, eles encontraram o carro dela no estacionamento da loja vizinha, mas não havia ninguém no veículo. A Lindsay então ligou para o pai, o Greg, que era policial, e desde o início, sabendo que esse não era um comportamento comum da filha, ele pediu para que ninguém tocasse em nada no carro, pois se algo tivesse acontecido com ela dentro do carro, poderia haver pistas, e se eles mexessem em qualquer coisa, a cena seria comprometida. Enquanto o pai se dirigia ao estacionamento, junto com a mãe da Kelsey, ele ligou também para o departamento de polícia e informou sobre os acontecimentos com a sua filha, e como ele era um agente, ele conseguiu que o caso recebesse atenção imediata. E 2 outros agentes do departamento foram imediatamente até o local onde o carro estava. Tanto a família quanto a mídia acreditam que o fato do pai da Kelsey ser policial foi essencial para a agilidade do caso, pois se fosse uma história com uma outra família, eles não teriam conseguido a atenção necessária tão rapidamente, e pode ser que as investigações demorassem mais tempo, porque as matérias sobre o caso especulam que a polícia provavelmente de início pensaria que ela tivesse fugido de casa. Mas voltando a essa história, toda a área em volta do carro foi isolada e uma perícia completa se iniciou dentro do veículo. Eles encontraram lá todos os pertences dela: a bolsa, chaves, documento do carro, cartão de crédito e também o presente que ela tinha comprado para o namorado. Várias impressões digitais e material biológico foram extraídos e enviados para serem analisados. Às 23 horas, a loja Target estava fechada, mas mesmo assim os policiais conseguiram alguém para atendê-los, e essa pessoa acabou mostrando as imagens das câmeras de segurança da loja. E foi assim que eles viram que Kelsey chegou à loja e entrou por volta das 18h55. Ela andou pelos corredores, conversando com a mãe ao telefone, escolheu o presente, foi até o caixa da loja às 19h07 e até aquele momento nada de anormal foi notado. Porém, no estacionamento, quando o carro dela sai para a avenida, ela deveria virar para a direita, no sentido da casa dela, mas ela virou para a esquerda, sem nenhum motivo aparente. Vendo então essas imagens, entendeu-se que pode ser que ou ela estava acompanhada e foi para um outro lugar, ou alguém estava dirigindo o carro dela e a levou para outro lugar. O primeiro suspeito foi o John,
o namorado. Isso porque depoimentos de familiares deixaram claro que, embora os dois tivessem um relacionamento saudável, nos últimos tempos ele estava tentando convencer a Kelsey a não ir para a faculdade, e isso acabou gerando algumas discussões. E embora ele tenha ajudado e sido prestativo com as buscas, ele foi colocado como sendo um possível suspeito. Nas primeiras horas da manhã do dia seguinte, entre 5 e 6 da manhã, o pai da Kelsey, o Greg, já começou a ligar para vários meios de comunicação, como rádios, emissoras de TV, e dava informações sobre o desaparecimento da filha, enviava fotos, ofereceu até uma recompensa de $30 mil por qualquer informação. O caso ganhou muita repercussão rapidamente, e ainda no período da manhã, todas as mídias já estavam anunciando o caso e exibindo até mesmo as imagens da loja, mostrando a Kelsey entrando e saindo do local. Centenas de pessoas se juntaram para ajudar, entre familiares, vizinhos, voluntários e até estudantes do colégio onde ela completou o ensino médio há poucos dias. Eles se dividiram em grupos e começaram a bater de porta em porta por toda a região, iam em lojas, perguntavam se alguém a havia visto. O pai dela, como era um policial muito querido tanto no estado do Kansas quanto no estado vizinho, o Missouri, conseguiu a ajuda de centenas de policiais que viajaram mais de 3 horas para poder ajudar nas buscas. Alguns nem o conheciam pessoalmente, mas sabiam da sua reputação impecável e por isso fizeram questão de ajudar. Havia tantas pessoas envolvidas nas buscas pela Kelsey que a imprensa começou a chamar esse grupo de o Exército da Kelsey. Depois de 24 horas do desaparecimento, os policiais conseguiram acesso a outras câmeras, dessa vez do estacionamento de onde o carro dela estava estacionado, que era a loja vizinha onde ela comprou o presente para o namorado. Porém, como já era muito tarde, havia pouca iluminação e a câmera ficava um pouco longe de onde ela estava. Mesmo assim, foi possível determinar que a pessoa que estava no carro no local não era a Kelsey, e sim um homem. Os detetives decidiram então olhar novamente o vídeo da loja onde ela comprou o presente para tentar ver com mais calma, pausadamente, usando uma tela maior. E foi assim que eles conseguiram ver que a Kelsey sai da loja, caminha até o seu carro, abre a porta do passageiro, coloca o presente, fecha a porta, dá a volta no carro. Enquanto ela está abrindo a porta do motorista, eles conseguiram ver um homem correndo até ela, a empurrando para dentro do carro, e logo em seguida o veículo sai do estacionamento. E foi nesse momento que eles puderam confirmar que Kelsey havia sido raptada. Não foi possível naquele momento ver quem era aquele homem, mas eles conseguiram ver que era alguém usando uma camiseta branca e um short escuro. Então, decidiram olhar novamente as imagens da loja para tentar encontrar nessas imagens, dentro da loja, se esse homem esteve lá dentro também. Quando eles verificaram já com essa intenção, viram que apenas 30 segundos depois da Kelsey, entrou na loja um homem com as mesmas características, usando uma camiseta branca e um shorts marrom, que passou a segui-la por todos os corredores. Em nenhum momento ele chamou a atenção dela ou conversou com ela. Na verdade, ele manteve sempre uma certa distância, como quem estivesse observando-a sem que ela o percebesse. Ele sai da loja poucos segundos na frente dela e não comprou nada nessa loja. Essas imagens eram mais nítidas e foram divulgadas pelos meios de comunicação, recebendo milhares de dicas, mas nenhuma delas levou ao responsável. Para tentar ainda localizar a Kelsey, a polícia decidiu pedir para a operadora de celular a triangulação, o ping, que seria a última torre que o celular da Kelsey teria se conectado. E assim eles conseguiriam determinar a última área ativa do aparelho dela. Porém, de acordo com a lei estadual da época, somente a própria pessoa é que poderia pedir esse tipo de informação. E caso a polícia precisasse realmente daqueles dados, eles precisariam pedir um mandato.
Como havia urgência no caso, o FBI acabou intervindo e passou a fazer de tudo para conseguir essas informações, mas mesmo assim demorou 4 dias para que a operadora apresentasse esses dados solicitados. Esses dados apontavam que o último local ativo do celular era uma área de floresta que fazia a fronteira do Kansas, onde ela morava, com o Missouri. No dia 6 de junho, então 4 dias depois do desaparecimento, uma busca foi realizada no local com uma equipe de oficiais e depois de 45 minutos, Kelsey foi encontrada próximo ao lago Longview, a cerca de 20 quilômetros de onde ela foi levada. Ela estava sem vida, despida, com galhos e troncos a cobrindo numa tentativa de escondê-la. Nesse local onde ela estava, notou-se também que o cinto dela estava em volta do seu pescoço, o que foi inclusive registrada como a causa oficial do falecimento, uma constrição no pescoço. A poucos metros, a roupa dela foi encontrada empilhada. Uma necropsia concluiu que ela tinha sido violada e que o ataque fatal foi no mesmo dia do desaparecimento. A notícia de que ela foi encontrada nessas condições foi extremamente frustrante para toda a comunidade que já estava envolvida nas buscas, e todos ainda tinham a esperança de encontrá-la com vida. Como divulgar só as imagens das câmeras de segurança do suspeito não tinham dado muito resultado, os investigadores decidiram olhar as imagens do estacionamento pela 3ª vez. Mas dessa vez, eles estavam tentando encontrar qual o veículo que o suspeito usou para entrar e sair do estacionamento, e viram que o homem usava uma caminhonete escura. Aquele veículo tinha chegado no estacionamento às 18h50 e Kelsey estacionou bem na frente dele 3 minutos depois. Como ela não interagiu com essa pessoa ao descer do carro dela, a polícia então passou a acreditar que o crime tinha sido cometido por oportunidade, que ela só estava no lugar errado, na hora errada, e se encontrou com a pessoa errada. Foi divulgado imagens da caminhonete e quase que no mesmo instante, uma mulher ligou para a polícia falando que aquele homem parecia ser seu vizinho, tanto a descrição dele quanto do veículo. Os policiais foram então no endereço indicado por essa mulher na tarde do mesmo dia em que a Kelsey foi encontrada. Ele morava a apenas 19 quilômetros da casa dela. Lá, a polícia encontrou Edwin Hall, um homem de 26 anos, conhecido como Jack, e ele estava se preparando para sair de férias com a sua esposa e o seu filho de 4 anos. Ele foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos, afirmou que havia sim ido até aquela loja naquele dia, mas que ele não conhecia e nem tinha visto a Kelsey. O detetive, que estava fazendo esse interrogatório, começou a fazer alguns jogos mentais com Edwin, falando que estava tudo bem ele ter olhado para Kelsey porque ela era uma menina muito bonita. E nesse momento, talvez se sentindo mais à vontade, Edwin confessou que ele realmente tinha olhado para ela e que a Kelsey tinha pernas que chamaram a sua atenção. Mas mesmo assim, ele manteve a palavra de que era inocente. Foi notado também que ele estava muito machucado, com hematomas e arranhões. Então, como ele era um forte suspeito nesse caso, mesmo sem nenhuma evidência até aquele momento que fosse forte, ele foi temporariamente detido. Poucas horas depois, o resultado das impressões digitais encontradas no carro da Kelsey foram concluídas e apontavam que uma digital encontrada no cinto de segurança era compatível com Edwin Hall. Além disso, o DNA dele também foi encontrado no volante do carro e uma mancha de sangue no sapato dele pertencia a Kelsey Smith. Depois de ser confrontado então com essas evidências, ele acabou confessando o crime. Segundo ele, naquela tarde ele parou e viu a Kelsey, se interessou por ela, passou a segui-la para ter certeza de que ela estava sozinha e de que ela não iria se encontrar com ninguém. Ele saiu antes dela da loja,
porque ele foi até o carro pegar uma arma, a qual ele usou para ameaçá-la e forçá-la a entrar no carro. Ela foi então dirigindo até onde ele indicou na floresta e onde ele a atacou fatalmente. Porém, ele disse que ele não imaginava que ela era maior de idade. O que chamou a atenção dele, na verdade, foi que ele pensou que ela era uma garota de 12 anos. Ela teria lutado muito contra ele, por isso ele estava tão machucado. Isso porque o pai dela havia lhe ensinado como se defender, e por isso ela tentou de todos os meios possíveis sobreviver. No dia seguinte, 7 de junho de 2007, Edwin foi preso, acusado de homicídio premeditado e sequestro agravado. Todos os seus amigos e vizinhos, inclusive a sua esposa, ficaram completamente chocados com esse caso do Edwin, porque ele era conhecido por ser uma pessoa tranquila, gentil, amorosa com o filho e com a esposa. Ele não tinha nem ao menos infrações de trânsito na sua carta de motorista. Porém, uma investigação mais aprofundada revelou que ele tinha sim um passado criminoso e um segredo sombrio que ele escondia há muito tempo. Edwin Roy Hall era órfão, ele foi adotado aos 7 anos de idade. Quando ele tinha 15 anos, ele passou a dar muito problema para sua família adotiva. Ele agrediu um colega de escola na cabeça com um taco de beisebol. Depois, ele ameaçou a sua irmã adotiva, que era a filha biológica do casal que o adotou, com uma faca. E sendo assim, a família adotiva passou a ter medo dele e o devolveu ao Estado. Depois disso, ele ficou sob custódia juvenil e saiu em liberdade depois que completou os 18 anos. Ele passou então a se mudar para várias cidades frequentemente, até que ele conheceu a sua esposa, se casou e por isso ele teria parado de se mudar com tanta frequência. Também foi encontrada uma acusação do começo do ano de 2007, o mesmo ano em que ele atacou a Kelsey, onde ele tinha sido acusado de ter relações íntimas com uma menina de 14 anos. Mas depois esse caso foi arquivado porque ela admitiu que tinha sido consensual. Porém, o considerado mais aterrorizante pelos investigadores foi uma página dele em uma rede social, na época o MySpace, onde ele se apresentava como Jack, portador de uma doce alma perturbada que estava interessada em devorar pequeninos e também ferir animais. Por conta dessas evidências, do seu passado e da brutalidade do caso contra Kelsey, os detetives acreditam que ele talvez tivesse feito algum tipo de ritual com a Kelsey, mas isso acabou nunca sendo provado. Ele assinou um termo de confissão do crime em 23 de julho de 2007, recebendo uma acusação de homicídio, violação, sequestro e sodomia agravada. Ele teria feito um acordo porque ele cometeu o crime no estado do Missouri e por isso ele seria elegível à pena capital, à pena de morte. Embora o crime tenha sido cometido no Missouri, ele foi preso no Kansas, então ele seria julgado no Kansas, mas foi aceito na sua audiência preliminar que os promotores pedissem a pena capital. Então o acordo feito por ele o livrava do corredor da morte. Em 16 de setembro de 2008, Edwin foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, e mais 47 anos que devem ser cumpridos simultaneamente pelo sequestro agravado, violação e sodomia agravada. Depois que ele recebeu a pena, ele se manifestou publicamente, se dirigindo à família da Kelsey enquanto chorava, afirmando que lamentava muito o que ele tinha feito. Como esse caso ganhou muita atenção da mídia na época, o problema que os investigadores tiveram com a operadora de celular para apresentar a última localização do aparelho da Kelsey foi duramente criticado, o que acabou levando à criação de uma lei estadual chamada Kelsey Smith, que obriga as empresas de telefone celular a cederem a localização caso as autoridades determinem que a pessoa responsável por aquela linha está em perigo. A lei tornou-se muito eficaz e está sendo avaliada pelo Congresso norte-americano para torná-la federal. Atualmente, segundo as últimas divulgações, Edwin, com 43 anos, se encontra preso no estabelecimento correcional de Hutchinson. Obrigado por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.